A paz do Senhor Jesus. No devocional diário de hoje, nós vamos estar comentando um pouco sobre um texto que está registrado no livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 16, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que ao forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Esse texto narra para nós uma passagem onde o rei da Babilônia, um homem chamado Nabucodonosor, no auge da sua arrogância, no auge da sua prepotência, ele faz para si mesmo uma estátua gigantesca e ali ele chama alguns músicos, né, do reino da Babilônia para que eles ajuntassem todo o povo ali diante daquela estátua, uma estátua muito grande, e quando esses músicos tocassem ali os seus instrumentos de som, as pessoas, ao ouvirem essas músicas, esses instrumentos, deveriam se ajoelhar e se prostrar à estátua do rei Nabucodonosor. E os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que eram de Jerusalém, que foram para a Babilônia juntamente com Daniel, eles ali ocupavam cargos como se fossem governadores ali no Império Babilônico. Eles, ouvindo essa ordem, essa ordenança do rei Nabucodonosor, eles rejeitaram essa imposição, porque eles tinham um propósito firme no coração deles de adorarem somente ao Senhor. E eles não quiseram se prostrar diante da estátua do rei. E ali o rei Nabucodonosor manda chamar os 3 jovens ali, quando ele fica sabendo dessa situação, e novamente ele pede para que tocassem os instrumentos. Ele falou, vai que eles não ouviram, que eles estivessem distraídos, e vamos dar mais uma chance para eles. E ali novamente eles tocam os instrumentos, né? E ali o rei fica olhando para aqueles 3 jovens e os 3 permanecem em pé. Eles não se prostram diante da estátua de Nabucodonosor. E isso causa ali uma fúria no rei, né? O rei Nabucodonosor, ele se enfurece e ali ele diz que ameaça, né, a jogar esses 3 jovens numa fornalha de fogo ardente, que já estava acesa para aqueles que não se dobrassem diante da estátua de Nabucodonosor. E ali os jovens respondem ao rei Nabucodonosor que eles não se prostrariam, né? Conforme o texto que nós lemos, que o rei ficasse sabendo que eles não se prostrariam para adorar a estátua do rei, que eles se prostrariam somente ao Senhor, o nosso Deus. E ali isso causa mais um furor ainda, o furor do rei vai ao extremo, e o rei Nabucodonosor dá uma ordem para que se aquecesse aquela fornalha que já estava acesa 7 vezes mais, e assim ordena que os soldados lancem os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia narra, depois desses versículos, que os homens que ali pegaram a Sadraque, Mesaque e Abednego e os levaram dentro ali para serem lançados dentro da fornalha de fogo, quando eles chegam perto da fornalha, o calor era tão grande, tão insuportável, que esses homens que estavam levando os 3 jovens lá para a fornalha morreram, só de se aproximar. E os 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. Aí lá dentro da fornalha o rei Nabucodonosor olhava e ele perguntava, não lançamos 3 lá dentro? E eu enxergo 4 passeando pelo meio do fogo sem nada acontecer. E o quarto deles é semelhante ao filho dos deuses, a ponto que ali o próprio Senhor entra ali na fornalha com esses 3 jovens e eles saem dali ilesos, intactos, sem um fio de cabelo queimado, nem a roupa desses jovens cheiravam a queimado, a fumaça. E ali Nabucodonosor se prostra ali e reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso.
Diante desse texto, que eu quero meditar com vocês hoje, é que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele cria cenários para nos assustar, não é? Quando esses jovens eles se mantêm ali numa posição firme de fidelidade a Deus, veja que o inimigo se enfurece, o inimigo aqui representado pelo rei Nabucodonosor, a ponto que ele diz, olha, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. Quando nós nos propomos a sermos fiéis a Deus, quando a gente tem um propósito firme, não, eu vou agradar a Deus, eu não vou mais cometer esses pecados, eu quero ter uma vida de fidelidade, eu vou ficar firme na igreja. Muitas vezes as lutas se levantam contra nós, muitas vezes o inimigo ele se enfurece e ele tenta criar cenários para nos amedrontar e nos fazer parar. Mas o nosso Deus é aquele que, se preciso for, ele entra conosco na fornalha para nos livrar. Então eu te digo que você não precisa temer, que você não precisa ficar receoso. O Senhor, o nosso Deus, ele é fiel para nos salvar, para nos livrar das mãos do inimigo. Nós precisamos muitas vezes manter a nossa posição de fidelidade, porque muitas vezes nessas horas nós somos provados, e quando somos provados e aprovados por Deus, o Senhor ele se responsabiliza, não é? Eu me lembro do Salmo 121, quando o salmista diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ali parece meio que um ato de desespero, de aflição, e ali no versículo 2, já vem o refrigério, a resposta de Deus, e ele conclui dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio aos cenários que muitas vezes o inimigo quer criar para te amedrontar ou mesmo te fazer parar, saiba que o seu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tem todo o poder debaixo dos céus e na terra. Amém? Deus te abençoe, fica aqui essa palavra para sua meditação, confia no Senhor, persevera, continua em frente, acredita e o Senhor ele te livrará e te dará vitória em tudo aquilo que você precisa. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor, agradecidos a Ti, sabendo que o Senhor é aquele que em tudo tem nos livrado, o Senhor é aquele que em tudo tem nos dado vitória, Senhor. Sabemos que a Tua boa mão de poder continua estendida ao nosso favor. Repreende toda a ação do inimigo, todo o cenário que o inimigo possa tentar criar, ó Deus, para nos amedrontar, para tentar nos fazer parar. Põe por terra. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a Tua vontade é absoluta e soberana sobre tudo. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada, abençoa para que possamos Te servir com fidelidade, louvando e engrandecendo o Teu nome com as nossas vidas. Abençoa cada um aqui que está vendo esse vídeo, que o Senhor seja na vida de cada um, abençoando e dando vitória, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Amém.